Boa tarde, amigos ouvintes. Aqui é João Eduardo, mandando um abraço para todos nesse início de tarde desse domingo. Vamos hoje, mais uma vez, estar à frente aqui do programa A Voz do Consolador, onde debateremos sobre a doutrina espírita. Hoje conosco aqui, para debater com a gente, nosso amigo Vladimir Grigenkov. Vladimir, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o nosso eterno estudo da doutrina dos Espíritos. Exatamente. É um estudo que não se acaba, né, Vladimir? O homem, como diz o filósofo, é um eterno vir a ser, né? O homem não está pronto, ele se faz ao caminhar. É isso aí. Ele aprende a cada dia, e essas questões que nos levam ao autoconhecimento e ao conhecimento das leis naturais, das leis divinas, são estudos perenes. E a doutrina espírita se encaixa como um desses estudos perenes, eternos, que está sempre conosco, né? É o Consolador prometido que veio para estar sempre ao nosso lado. A gente sabe, Vladimir, que nós estamos sempre convivendo entre nós, espíritos encarnados e desencarnados, não é isso? Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema muito palpitante dentro da doutrina espírita. É um tema que interessa a todos, espíritas ou não, não é? Certamente as pessoas têm muita curiosidade, muitas dúvidas a respeito. Então existe um capítulo, uma parte do Livro dos Espíritos que trata detalhadamente sobre isso. Vladimir vai falar para a gente qual é essa parte do Livro dos Espíritos e a gente já entra nas questões propriamente ditas, né, Vladimir? Lembrando que nós convidamos aí os ouvintes para participarem pelo 3729-4800. Correto, João. Então, para a gente pegar um norte aqui, para as pessoas que ainda não têm, né, um conhecimento correto da doutrina dos Espíritos, a gente fala correto porque em todo segmento existe muito conflito, muita divergência. Então, para os que querem iniciar, né, o estudo da doutrina espírita, a gente aconselha sempre a pegar as obras de Kardec, né? E o primeiro livro das obras de Kardec é o Livro dos Espíritos, da onde a gente começou. A gente pega hoje, né, para estudar no Livro dos Espíritos o capítulo 9. O Livro dos Espíritos, te interrompendo um pouquinho, é considerado a espinha dorsal da doutrina espírita. Perfeito, exatamente. E, né, a gente dando continuidade, igual você falou agora há pouco, né, a gente considera como sendo o Consolador prometido, né, por Jesus, né, há 2000 anos atrás, quando ele disse que, né, solicitaria ao Pai, né, que enviasse um Consolador que ficasse permanentemente conosco, né, esse Consolador a gente entende que é a doutrina dos Espíritos, né? Então, para a gente não perder muito o foco e continuar, eu tenho perguntas aqui, João, para te fazer sobre esse capítulo, que você já estudou e a gente está sempre estudando, né? Então vamos relembrar para nós que estamos estudando e para os ouvintes. Só para o ouvinte, qual o mesmo capítulo? O capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né? Ok. Então, a primeira pergunta que eu te faço, João, onde estão os espíritos? Estão no céu? Estão em algum lugar específico ou estão ao nosso lado, ao nosso redor? Pois é, Vladimir e queridos ouvintes. A doutrina espírita, Allan Kardec, como um grande educador, um homem ligado à pedagogia acima de tudo, ele especificou muito bem os termos para que ficasse tudo devidamente claro nos estudos, no entendimento da doutrina espírita, né? E ele criou algumas convenções. Por exemplo, a palavra alma, que tem vários significados na língua portuguesa, em todas as línguas.
a gente pode dizer a alma do negócio, né? Quando um instrumento, um violão, por exemplo, está com acústica ruim, por algum motivo de ter rachado a sua estrutura acústica, a gente diz que aquele instrumento está sem alma, né? E tem o espírito também, não entender o espírito da coisa. Contudo, em termos de doutrina espírita, Allan Kardec fez uma convenção mesmo com todos aqueles que se dispusessem a estudar, especificando que a alma seria o espírito encarnado. Quando se fala em doutrina espírita, quando falamos em alma, seria o espírito encarnado. E quando se falasse espírito, seria o espírito desencarnado, né? Então, a gente vê pela doutrina espírita que a alma dos desencarnados, que são os espíritos, eles estão por toda parte. Eles povoam o universo, eles povoam o espaço invisível e estão a miúde do nosso lado. Comumente nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, como disse Paulo de Tarso nos Evangelhos. Então essa questão, os espíritos, eles não dependem, eles não precisam de um lugar circunscrito, um lugar determinado, delimitado, para que eles fiquem. Eles se misturam, muitas vezes até sem se verem, porque eles se separam por frequências vibratórias, não é? Os espíritos, pelas suas variadas graduações morais. O que a gente chama de graduação moral? O aprendizado moral, as virtudes adquiridas por cada espírito em suas vivências. Ele está sempre sintonizado com aqueles espíritos que lhe são afins, ou seja, que vibram na mesma frequência, estão no mesmo teor moral dele. Assim, muitas vezes, o espírito um pouco inferior, não tão evoluído, ele pode ter a seu lado vários espíritos mais evoluídos e, portanto, sequer vê-los, porque estes estão numa frequência vibratória mais elevada. Como nós não vemos os espíritos desencarnados ao nosso lado, não é? A não ser que seja alguém dotado de uma faculdade extrasensorial, que o Espiritismo chama de mediunidade. Alguns percebem e veem os espíritos desencarnados, se não o tempo todo, em algumas condições especiais, em algumas situações, em alguns momentos. Portanto, os espíritos estão ao nosso lado. E fazendo o quê? Eles são atraídos por aquilo que era de seu agrado quando aqui encarnado e continua sendo quando desencarnados. Eles estão nos ambientes, normalmente nos ambientes que eles gostam. Perfeito, João. Dando continuidade, eu aqui, a gente debatendo, ouvindo o seu raciocínio, me ocorreu um pensamento que talvez ajude um pouquinho na pergunta seguinte. Nós aqui, encarnados, e nós entendemos que no estudo do Evangelho e no estudo da doutrina, as nossas maiores dívidas, vamos dizer assim, se encontram com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. E nós encarnamos em situações, em ambientes, em famílias com as quais a gente tem um maior compromisso. Pensando nisso, nós conseguimos, às vezes, encarnados, enganar nossos pais, enganar nossos familiares, ludibriar de uma certa forma. Então a pergunta seguinte diz o seguinte: nós conseguimos enganar os espíritos? Muito oportuna essa pergunta. Comentando aí, né, a respeito do que você disse, a família é onde nós encontramos desafetos e afetos, não é? Estamos ligados por compromissos e também por laços de afetividade. Então é comum que aquele que desencarna, por exemplo, queira estar junto dos seus, né? A fim de acompanhá-los,
de ajudá-los. O que acontece é que muitas vezes eles podem não serem possuidores de um discernimento tal que permita a eles ajudar, não é? E pode ser que até às vezes na tentativa de ajudar possam até atrapalhar, mas a gente pode comentar sobre isso mais à frente. Mas com relação à sua pergunta, o que a doutrina espírita fala para a gente? Aqui na Terra a gente consegue enganar os outros, a gente se reveste do que podemos chamar de um verniz social. A gente pode se vestir, se munir de máscaras e passar uma imagem que nós desejamos passar, desde que tenhamos cuidado para isso. Existe uma disciplina chamada o marketing pessoal, onde quem estuda essa disciplina, ele consegue fazer de si uma propaganda, passar de si mesmo uma imagem que agrade ao público, ao qual ele deseja realmente agradar. Não é? Quando a pessoa vai se preparar para uma entrevista de emprego, a roupa que ele vai vestir, o vocabulário que ele vai usar, de repente a gente sabe que a sociedade é preconceituosa, de repente entre um candidato que está lá com brinco, tatuagem, ele causa uma impressão, né? Outro que já vem todo com cabelinho, com corte de cabelo bonitinho, com a roupinha, mas ele já vai causar outro tipo de impressão, dependendo do tipo da vaga, um vai ter vantagem sobre o outro, né? Então aqui nós conseguimos enganar, nós passamos uma imagem externa que é diferente da nossa imagem, da nossa realidade interna. No mundo espiritual não. Por quê? Porque os espíritos, eles vão ver a nossa atmosfera fluídica, a nossa emanação, o nosso hálito mental, e lá para os espíritos fica patente o nosso teor vibratório, porque os espíritos desencarnados, normalmente, eles são dotados, por não estarem aprisionados no corpo físico, eles são dotados de uma sensibilidade maior. Eles têm uma visão mais ampliada para ver a realidade íntima nossa, que ela é retratada no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. E nós ainda não temos uma magia que possa revestir o nosso perispírito de uma aparência diferente do nosso teor íntimo. Então, lá para os espíritos, nós não conseguimos enganar. Muitas vezes nós estamos aqui enganando multidões, e tem espíritos do nosso lado vendo aquilo tudo e falando, puxa vida, tipo assim, olha que cara de pau, né? Que coisa. A hora que ele vir para o lado de cá, ele vai ter que encarar a si mesmo e ver a sua realidade, e ver a situação que ele está criando para si, uma vez que ele está tendo a oportunidade, né, de fazer o bem e não está fazendo. Está, ao contrário, enganando a si mesmo, enganando as pessoas. Na verdade, a si mesmo não engana, que a voz da consciência está lá no fundo. E a gente sabe, bem lá no fundo, a gente pode, muitas vezes, tentar abafar essa voz da consciência, né, com outras situações artificiais, mas vai chegar o momento que nós vamos ter que encarar a nossa própria consciência. João, isso aí me fez lembrar o dito do mestre, né? A gente enxerga um cisco no olho do nosso companheiro, do nosso inimigo, e a trave que está no nosso olho a gente não enxerga, né? Então ficamos... Pois é, Vladimir, com relação ao nosso pensamento, os espíritos veem o nosso pensamento. E veem até mesmo aquele pensamento mais secreto que nós mesmo não temos vergonha de confessar para nós mesmos. Não é? Correto. João, eles têm o poder de nos influenciar? Os espíritos têm o poder de nos influenciar? Sim, Vladimir. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, é uma questão muito comentada, muito debatida, e justamente ela diz sobre isso, que os espíritos têm o poder de nos influenciar, e de uma forma bastante efetiva, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então a gente precisa analisar muito bem essa questão,
porque ela pode ser, por um lado, assustadora, mas por outro lado também consoladora, porque assim como existem aqui, né, os encarnados bons e maus, lá pela mesma forma. E esta influência, ela pode ser boa ou má. E o que vai determinar se ela vai ser boa ou má? Nós mesmos. Por quê? Porque os espíritos virão até nós por afinidade. Eles buscam aquilo que eles gostam. Se nós estamos entretendo vícios, pensamentos mais baixos, menos nobres, hábitos, né, não condizentes com a boa moral, nós vamos atrair para o nosso lado espíritos dessa natureza. Por outro lado, se nós, né, estivermos vibrando no bem, procurando acertar, evidentemente ninguém é perfeito, né, mas o esforço no acerto, o esforço na boa conduta, o esforço sincero, irá atrair para o nosso lado boas influências que irão nos ajudar nesse nosso propósito de caminhar para o bem. Então, se por um lado a gente pode achar que é um pouco assustador, essa preocupação nossa está muito ligada à nossa consciência da nossa própria imperfeição. Fala, puxa vida, eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada, e os espíritos estão do meu lado, e aí, como é que eu saio dessa? Então eu não estou sozinho, não é? Então a gente fica preocupado, já que eles têm esse poder sobre nós, mas tem um poder para o bem também. Essa questão, João, da gente estar sozinho ou não, e como é que a gente pode saber qual o pensamento que é nosso, no caso aí, se a gente, né, diz que os espíritos, né, influem muito mais a gente do que a gente imagina, qual o pensamento que é nosso e qual o pensamento que é sugerido por eles? Olha só, os pensamentos se misturam, não é tão simples de identificar. E os espíritos falam que não é nem tão importante identificar qual que é nosso, qual que é deles, para que a gente possa ter o mérito de decidir. Porque, via de regra, Vladimir, não existe arrastamento irresistível. Se a gente se deixar levar por uma má influência, por uma má ideia, por um mau conselho, a responsabilidade vai ser nossa. A gente não pode se eximir da culpa e falar que é culpa do espírito. Isso é muito importante que se diga e que fica muito bem enfatizado. Até no meio espírita, muita gente equivocadamente reputam aos seus maus atos a ação dos espíritos, mas ele esquece que ele deu autorização e, em última análise, a decisão final é dele. Então não é interessante que a gente saiba e se preocupe em saber qual pensamento é nosso e qual que é sugerido. Mas mesmo assim, os espíritos nos passam algumas dicas. O pensamento que é sugerido, normalmente ele vem como uma voz externa, um conselho, uma ideia que surge meio que de súbito. E quando a gente se depara com uma determinada situação, o primeiro pensamento normalmente é nosso. Normalmente. O segundo já pode ser uma sugestão. Por exemplo, a gente se depara com uma situação que desperta em nós um sentimento preconceituoso, algo que a gente não aprova, e a gente vê uma cena, alguém agindo de uma forma que a gente acha que é errada, no nosso, talvez, exagerado moralismo, né? Porque cada um é muito complicado essa questão de você analisar o comportamento do outro, julgar o outro. E se aquele primeiro pensamento seu, vamos supor, você vê alguém embriagado. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença. A gente sabe que aquele irmão que está embriagado ali, ele está preso, ele é um doente que precisa de ajuda, de compreensão. Muitas vezes é uma enfermidade que não é aceita, ela é vista como uma falha de caráter. De repente você vê uma pessoa numa situação dessa, se o seu primeiro pensamento for de reprovação, você já deu abertura para o pensamento que vai vir em seguida, sugerido pelo Espírito. Ela fala, poxa vida, esse sujeito podia estar trabalhando, está aí
Aí já vem um espírito, um exemplo, né? E diz assim, rapaz, isso é um vagabundo, isso aí... Não tem jeito. E aí não tem jeito, e aí você já maltrata aquele sujeito. Aí você entra naquele... Se você não for vigilante para reverter essa situação, você já vai entrar ali numa bola de neve que vai crescendo, aí você já foi influenciado. Você está matando a possibilidade de socorrer um irmão. De socorrer e tal, mas se você falar, puxa vida, isso não é meu, não é assim, eu sei que isso, os órgãos de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, me fugiu o nome, já determinou que o alcoolismo é uma doença. É uma doença incurável, que tem recuperação, mas não tem cura. Esse companheiro é um doente. Puxa vida, não é por aí, né? Não vou, isso aí você muda. É o tal do orar e vigiar. Você está vigilante, você muda, você já vai afastar aquela influência ruim, já vai chamar a influência boa. Tá certo? Então o primeiro pensamento é o nosso, o segundo já vem em cima, porque eles estão ali, pululando ao nosso redor. Para aprofundar um pouquinho, só para tentar clarear mais o assunto, se a pessoa, vamos dizer assim, ela cai no vício do alcoolismo, cai no vício da droga, cai em qualquer tipo de vício, é porque ela teve, antes de cair nesse vício, alguma decepção, algum trauma, alguma coisa assim que levou e passa a ser uma doença. Ela teve algum conflito, algum impasse na vida dela que levou àquela situação, né? Então ela precisa de auxílio, de ajuda, de prece, enfim, de todo tipo de ajuda possível para que ela possa vencer. É a questão do amor ao próximo, né? Correto. Estamos retornando aqui com o nosso estudo e nós acabamos de falar sobre a situação das pessoas viciadas no alcoolismo, nas drogas. Não, de forma alguma. E a gente continuando, né, pensando nesse sentido, nós vamos considerar aqui que, como eu propus com o nosso companheiro João Eduardo, que a pessoa que sofre de qualquer vício, esse vício foi, né, consequência de um desequilíbrio, de um deslize, de uma decepção, de uma mágoa, de um aborrecimento, de um trauma. Quando você perde um ente querido, você às vezes não consegue sustentar o seu equilíbrio, né, mediante essa perda, e você sucumbe provisoriamente, você fracassa. Então eu queria perguntar para o companheiro João Eduardo, se uma pessoa nessa situação, uma pessoa que bebe, uma pessoa que usa droga, se essa pessoa atrai espíritos que são capazes de influenciar e comprometer ainda mais a situação dessa pessoa viciosa. Pois é, Vladimir, certamente que sim, né? Como nós colocamos aqui, os espíritos são atraídos pelas suas afinidades. Então nós temos aí, no mundo espiritual, entre os desencarnados, espíritos que detêm vícios variados, né, de várias espécies, o alcoolismo, o fumo, e eles não conseguem, de um momento para o outro, se livrar desses vícios, desses gostos. E eles se acercam, né, de indivíduos aqui encarnados que praticam aquelas atividades que eles gostavam quando encarnados. E eles, na impossibilidade, porque não tem mais o corpo físico, eles na impossibilidade de usufruírem desse prazer físico, eles se valem de pessoas, né, que estão no vício, frequentando os bares, né, frequentando os inferninhos, conforme o caso, e eles se comprazem de estarem ali na presença, próximo a esses espíritos. E certamente eles concorrem para que aquele vício continue, para a perpetuação, se podemos assim dizer, daquele vício, porque são companheiros invisíveis daquele sujeito, daquele irmão que ali está. Daí mais uma dificuldade, né, que este cidadão passa, mais uma força que ele precisa vencer, porque ele não está só.
para que ele possa vencer aquele vício. Ele tem essa influência, ele tem esse incentivo para continuar no vício, que vem desses irmãos invisíveis que também se encontram vibrando nesse mesmo vício. Correto, João. Agora, para a gente começar a clarear um pouquinho, que esse assunto é um assunto interessante por ser um estudo, mas um assunto muito triste, porque, como a gente sabe, tudo tem solução, mas às vezes a solução para a nossa recuperação como espíritos que somos é um pouco prolongada. A gente tem que sujeitar a renúncias, etc. Então, para clarear um pouquinho, para levantar o astral, aquelas pessoas, João, os homens de gênios, os grandes inventores, de onde eles tiram suas ideias? É deles mesmo ou dos espíritos? Vladimir, antes um pouquinho, eu quero entrar aqui na questão levantada por um ouvinte. Perfeito. Tá? Depois a gente responde essa questão aí sobre os homens de gênio. O companheiro aí nos deu uma dica muito boa que a gente agradece e faz uma pergunta. Eu citei aqui o perispírito. Às vezes a gente se esquece, né, que a gente fala com tanta naturalidade sobre o perispírito, porque faz parte do nosso meio ali como estudantes do espiritismo, mas muitas pessoas não entendem e não sabem o que é o perispírito. O perispírito é o corpo espiritual do espírito. Todo espírito ele possui um perispírito. Quando a aparição, quando o médium vê um espírito desencarnado, na verdade ele está vendo o perispírito, né? O perispírito, quando o espírito está encarnado, ele faz a ligação com o corpo físico. Quando ele está desencarnado, o corpo físico volta à matéria e fica espírito e perispírito no mundo espiritual. O perispírito é o que Paulo de Tarso chamou de corpos espirituais. É o corpo espiritual do espírito. E esse perispírito, ele reflete sempre, quando o espírito desencarnado, ele reflete sempre o teor vibratório, o íntimo, o estado íntimo do espírito. Ele é como se fosse a impressão digital do espírito. O espírito, onde vai no mundo espiritual, ele está com o perispírito mostrando exatamente o seu teor de brilho, de luz ou de obscuridade, de escuridão, de vícios. Tudo isso é refletido no perispírito e fica patente no mundo espiritual, fica patente para os outros espíritos. Por esse motivo não se consegue enganar a outrem, né, no mundo espiritual, porque o perispírito ele vai refletir tudo isso. Então, repetindo, o perispírito é o corpo espiritual do espírito, né? Peri quer dizer em torno do espírito, correto? Correto. E com relação aos homens de gênio, a gente sabe que todos aqueles gênios, aquelas inteligências diferenciadas, esses grandes inventores, os grandes homens que tivemos notícia e temos notícias ainda hoje, um Einstein, um Santos Dumont, um Thomas Edison, Alexandre Graham Bell e tantos outros, foram pessoas que se dedicaram à ciência, se dedicaram ao aperfeiçoamento intelectual por várias existências. Portanto, eles vêm com uma bagagem muito grande, né, adquirida em existências passadas, porque nada vem de graça, gratuitamente, a cada um segundo as suas obras. Deus não seria justo se te dotasse de uma inteligência, né, muito grande, porque gostou de você, resolveu aleatoriamente. O Vladimir vai ter uma inteligência excepcional e o João vai ter uma inteligência medíocre. Por quê? Deus seria justo se assim fizesse, né? E nós sabemos que Deus é justo. Então, se tem alguém com uma inteligência privilegiada, é porque ele fez por onde? Ele é um espírito mais antigo, ele se dedicou mais, né? Então, esses gênios,
na verdade, são espíritos que têm uma bagagem muito grande. E eles, muitas vezes, mesmo sem saber, eles se prepararam no mundo espiritual para vir ao mundo e trazer aqueles avanços que o mundo precisava. Porque tudo ocorre no momento certo, com a permissão do alto. E esses caras, esses sujeitos, muitas vezes eles vêm aqui e nem religião tem. É comum a gente ouvir dizer que muitos cientistas não acreditam em Deus, por exemplo. Correto, por quê? Porque Deus não pode ser provado, ser trazido para um laboratório, cientificamente comprovado. Mas eles, intimamente, eles sabem que existe uma ordem superior, que eles não sabem classificar, mas eles respeitam. Então, esses grandes gênios, muitas vezes, eles podem também estar ali, sendo assistidos por espíritos que estão ligados ao mesmo campo de estudo deles, que estão trabalhando em trazer para a humanidade aqueles avanços específicos. Então a gente vê que tem uma equipe de cientistas aqui, mas tem uma equipe de cientistas lá também, que estão trabalhando pelo progresso da Terra, pelo progresso da humanidade, trabalhando em nome de Deus. E sim, assim esses cientistas, por exemplo, esses homens de gênios, muita coisa eles tiram dele mesmo, mas muita coisa também é um trabalho de intercâmbio que eles sequer sabem que existe. Porque muitas vezes o cientista está com entrave, com um problema lá, e ele está preocupado com aquilo, a pesquisa dele encravou em determinado ponto, e ele pede inspiração. Ele nem sabe de onde, mas ele pede inspiração. E esse pedido de inspiração é uma verdadeira vocação que ele faz. E aí de repente ele vai dormir no seu corpo físico, seu espírito se desprende, tem lá uma reunião de trabalho com os espíritos de cientistas, e ele acorda e volta com a solução. De repente ele, eureka, lembrei. Tem essa história, né? O cientista, quando descobre, ele grita eureka, antigamente, na Idade Média. Mas na verdade são as ajudas que ele está recebendo para que... Por quê? Porque chegou o momento da humanidade receber aqueles avanços, como por exemplo aconteceu com a invenção do avião, né? Que a gente vê que estavam trabalhando no projeto de desenvolvimento do avião, tanto Santos Dumont quanto os irmãos Wright nos Estados Unidos, e mais ou menos na mesma época eles fizeram voos, né? Um sem saber o que o outro fazia. Um na Europa, outro na América. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Então veio aquela descoberta assim, porque havia chegado o momento do mundo receber aquele avanço com a descoberta da aviação, e espíritos que estavam aqui preparados, ou seja, gênios, cientistas, se capacitaram a receber essa ajuda da espiritualidade e captaram tanto Santos Dumont em Paris, quanto os irmãos Wright nos Estados Unidos. Por quê? Porque a ideia estava no ar. Os espíritos, chegou o momento da humanidade receber aquele avanço, os espíritos estão trabalhando naquilo. Qual a mente que vai captar? A mente preparada. Qual a mente preparada? A do gênio, que está trabalhando, que está pensando, que está estudando, que está pesquisando. Aí vem, encaixou, ligou o plugue, está descoberto o avião. João, por que Deus, João, permite que os espíritos possam nos fazer o mal? Ô Vladimir, como eu disse anteriormente, em última análise a decisão é nossa. Deus permite simplesmente porque Ele nos deu o livre-arbítrio e respeita o nosso livre-arbítrio. Se Ele permite que os espíritos nos façam mal de alguma forma, é para nos testar, para que nós aprendamos, para que nós saibamos tomar posse dessa nossa capacidade de decisão, para que a gente possa sentir a necessidade de seguir o conselho do Cristo, orai e vigiai. Porque, como dissemos, os espíritos só nos prejudicam com a nossa permissão, com a nossa invigilância. Quando a gente, por exemplo,
está vivendo no piloto automático, não está tomando posse da nossa vida, da nossa mente, não estamos firmes nos propósitos do nosso auto-melhoramento, estamos entretendo no nosso dia a dia pensamentos nocivos, pensamentos menos nobres, e aí nós somos muitas vezes prejudicados pelos espíritos. Não diria nem prejudicados, porque na verdade essa forma de prejudicar muitas vezes é o que vai nos despertar para a necessidade da nossa vigilância e da nossa oração. Nós temos aqui algumas perguntas, Vladimir. Kátia do Centro, ela pergunta: por que Chico Xavier, grande médium, não deixou nenhuma mensagem ainda, sendo que os mortos se comunicam? É a mesma pergunta da mesma pessoa, né? Isso. E também uma pessoa que se jogou do 4º andar por 2 vezes e nada aconteceu. Não ficou meio confuso, mas vamos falar sobre o Chico Xavier. Tá bem, querida. O Chico Xavier passou uma existência aqui muito grande, né? Sofrendo, apesar da fragilidade física dele. E ele desencarnou em 2002. Ou seja, está fazendo aí 14 anos. Não é isso? O Chico Xavier pode não ter se comunicado simplesmente porque a missão dele hoje pode ser outra. Porque ele não desejou, talvez, se comunicar. Talvez ele esteja passando ainda por um processo, né, vamos dizer assim, de analisar o que foi feito, o que vai vir depois. Com certeza, ele, como um grande trabalhador que foi, ele não está inoperante, ele não está na inércia. Certamente ele está trabalhando. Agora, existem por aí, pipocando aqui e ali, mensagens atribuídas a Chico Xavier. Mas como saber? Nós não temos certeza. Qualquer um pode, via de regra, receber uma mensagem de algum espírito e dizer que é de Chico Xavier. Como algum outro espírito pode também se comunicar e se identificar como Chico Xavier. O que é importante saber? É o teor da mensagem. Allan Kardec sempre falou sobre isso e é o que o espiritismo sério busca entender. Se a mensagem é significativa, se a mensagem traz um engrandecimento, traz bons conselhos, bons ensinamentos, não importa quem assina a mensagem. Muitas vezes um espírito que animou uma personalidade muito grande aqui na Terra, muito famosa, ela vem dar uma mensagem e se identifica com o codinome. Por quê? Humildade. E ela não quer, talvez, que seu nome venha à frente impondo a mensagem. Ela quer que o teor da mensagem tenha valor. Chico Xavier pode, de repente, pela sua humildade, se comunicar e dar um outro nome. Não tem como a gente saber, e nem é importante que a gente saiba, que a gente fique preocupado. Por que o Chico não comunicou? Não. O importante, querida Kátia, é a gente que simpatiza com o Espiritismo, que vê nele uma filosofia, de vida que possa realmente nos fazer bem, nos conduzir no bem, é estudar realmente as obras básicas principalmente e conhecer que o importante do Espiritismo, a sua maior força, Allan Kardec já disse com muita ênfase, está na sua filosofia, está no bem que ele faz para nós, nos induzindo ao conhecimento, ao autoconhecimento e à nossa autotransformação, a nossa melhoria íntima. O resto são detalhes, o resto são bijuterias, são perfumaria. É lógico que a comunicação mediúnica é muito importante, mas a mensagem, o teor da mensagem é engrandecedor? É enriquecedor? Quem é o autor? Não importa. E a questão da pessoa que se jogou do 4º andar por 2 vezes e nada aconteceu, né? Quer dizer, é difícil a gente dizer. Essa pessoa
está tendo oportunidades na vida, né, de valorizar a sua vida, de descobrir por que está aqui, que todos nós que estamos aqui temos um propósito, temos uma missão, temos algo a desenvolver, há um motivo. Nós não viemos aqui aleatoriamente, sem um motivo. A reencarnação é uma bênção, o planeta Terra é uma escola, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Muitas vezes a pessoa se perde, né, num quadro depressivo muito grande. Isso pode acontecer com qualquer um. É uma situação muito dolorida, muito complicada, mas o que a gente pode dizer é que sempre há uma solução. Existe a medicina, né, formal, oficial, que está muito avançada nos seus tratamentos, nos seus medicamentos. Existem aí o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, que também estão desenvolvendo cada vez mais. Existem as ajudas do lado espiritual que a pessoa pode sempre buscar, a ajuda familiar. E o motivo de não ter acontecido nada, da pessoa ter se jogado 2 vezes do 4º andar, o motivo exato nós não sabemos. Eu só posso dizer que com certeza essa pessoa está tendo oportunidades, várias, né? E que a gente torça que ela possa valorizar essas oportunidades e se encontrar o seu lugar, a sua verdadeira missão. Pois é, Vladimir, nós estamos aqui com umas perguntas, até que a gente organiza, a gente podia já estar no horário e ir para mais um intervalo. Perfeito, João. Vladimir, vamos aqui então às questões levantadas pelos ouvintes. Um ouvinte pergunta: o espírito sai, o perispírito, né? Ele está falando aqui sobre, como eu disse, a questão do gênio que se encontra durante o sono físico, certamente deve ter sido motivado por isso. O Allan Kardec fala para a gente, orientado pelos espíritos superiores, né, que o sono é a emancipação da alma. É um momento em que a alma se liberta do corpo físico, né? Inclusive, Leon Denis diz o seguinte: vós temeis a morte? Não precisa, morreis um pouquinho toda noite. Ou seja, toda noite a gente vai ao mundo espiritual, né, e vive essa condição que viveria um espírito desencarnado. E então ele pergunta o seguinte: se o corpo físico, evidentemente, fica, né, repousando, adormecido, e o corpo espiritual, o perispírito, se desdobra e segue, vamos dizer assim, livremente. O que acontece, meu amigo, é que o perispírito, ele é ligado ao corpo físico por cordões fluídicos. E este cordão, ele é flexível, ele se distende. Quando o espírito sai emancipado, ele está ligado ao corpo físico por esse cordão fluídico. O corpo físico, ele é dotado da sua energia vital, é o que o mantém funcionando fisicamente, né? Então o espírito sai, viaja, ele participa de cursos, ele pode participar de encontros. Há casos em que este espírito em desdobramento, ele se apresenta noutro ambiente da Terra e pode ser visto em algumas situações especiais, ou por médiuns, ou até mesmo em forma de aparição. É um assunto mais extenso que a gente deveria, né, se dedicar a estudar, né? Então, a partir do momento, se o corpo aconteceu alguma coisa com o corpo físico, algum ruído, algum perigo, imediatamente, em fração de milissegundos, o espírito volta para o corpo. Não importa onde ele esteja, ele pode estar no outro planeta, ele pode estar no outro país, não importa. Ele volta para o corpo porque aquele cordão fluídico mantém aquela ligação. E aquela ligação é constante e instantânea. Defendem alguns que os sonhos que a gente lembra, ou é porque o espírito com o qual a gente esteve juntos percebe
que é importante para a gente se lembrar daquele sonho, então ele consegue nos magnetizar a ponto que a nossa memória física fique impregnada das lembranças. Ou então são aqueles sonhos que foram, aquelas sensações que foram sentidas muito próxima do corpo físico, a ponto da nossa memória física registrar. Porque quando nós estamos no corpo físico, nós dependemos da memória física. Tudo que nós registramos vai para a memória física, que tem a parte do cérebro, né, que foi mapeada, que é destinada à memória física. E assim, quando os espíritos sentem que é importante para a gente lembrar de um encontro, de uma reunião, de um conselho, lembrar de forma literal mesmo, detalhadamente, eles nos magnetizam para que a nossa memória física grave aquele evento. Ou então são eventos que foram vivenciados muito próximos da nossa memória física, a ponto de que ela conseguisse captar e gravar. Outra pergunta, Vladimir. Nós estamos aqui com várias perguntas, vamos tentar administrar aqui. O sujeito parou de fumar há 1 ano e ainda sente vontade de fumar. É uma perturbação ou um problema orgânico? Veja bem, se a pessoa fumou muitos anos, fumou muito. Eu conheço pessoas que pararam de fumar há 20 anos e ainda têm vontade de fumar, né? Toma um cafezinho e fala, opa, vontade de fumar, mas segura a onda. Então, quer dizer, 1 ano é pouco tempo, é normal. Fique firme, né? Não fraqueja não, que você vai sempre sentir vontade de fumar. Menos, com certeza irá diminuir, mas mais um desafio para você, para que possa aí vencer essa situação. Se cair, se fumar, não preocupa não, para de fumar de novo, começa de novo, até que você vai entrar no rumo aí. Ô João, tem também aqui uma pergunta do ouvinte também, a Marlene Porto, né? Ela quer saber o seguinte: os jovens que estão perdidos nas drogas, nas ruas, matando e morrendo, se eles podem ser os espíritos que morreram em guerra, podem ser espíritos revoltados? O que você... Não necessariamente, não necessariamente. Podem ser pessoas que se perderam nos apelos mundanos atuais, né? Pessoas, espíritos ainda imaturos, que certamente têm débitos do passado, como todos nós temos, e que se viram aí numa situação que não souberam administrar, não estão sabendo administrar, né? É um cenário aí que todos estão expostos, o apelo do mundo para o vício, para as drogas, para as facilidades, para o prazer imediatista é muito grande, não está fácil para ninguém. Educar filhos é um desafio muito grande e, enfim, a gente não tem como saber. Perfeito, João. Ô, João, nós estamos recebendo aqui da nossa querida Leninha, lá do Anjo Gabriel. Ela nos enviou um abraço para você e para mim. E eu quero ter a honra de retribuir esse abraço extensivo ao nosso querido irmão Padinha. Um abraço para Leninha. Eu também, abraço para todos eles, essa família querida bacana e amiga. Ô, João, a quem devemos agradecer as venturas que recebemos? Vladimir, nós somos cercados de espíritos, nós temos a nosso dispor, né, um espírito guia, que é o anjo da guarda. A doutrina espírita fala sobre isso, tem um capítulo lindo e grande e detalhado sobre essa questão do espírito guia, o espírito protetor que todos nós temos. É um irmão de uma evolução maior, que recebeu a missão de nos acompanhar e nos tutelar na nossa caminhada. E esse espírito, para cumprir a sua missão, ele se utiliza de vários outros espíritos, porque o espírito, esse espírito guardião, que é de uma escala superior, ele tem uma evolução tal que ele não se faz necessário que ele esteja presente ao nosso lado. Ele se irradia, né? Os espíritos superiores, eles têm o dom da ubiguidade, ou seja, eles se irradiam para vários pontos diferentes. E ele está
em acesso conosco, nós temos linha direta com Ele, né? O pensamento nosso vai refletir nele, um pedido. E Ele, onde Ele estiver, em qualquer lugar do universo, Ele vai nos envolver no seu pensamento e nós seremos, vamos dizer assim, envoltos numa energia tal que outros espíritos que estejam mais próximos sentirão o ímpeto de nos auxiliar. Aquele espírito que estiver em condições e mais próximo de nós virá nos auxiliar. Então é um trabalho em cadeia. Pode ser até um espírito encarnado que de repente aparece para a gente aí um anjo encarnado. Poxa vida, essa pessoa me ajudou. Talvez seja o nosso espírito protetor que né, com a sua irradiação tocou aquele sujeito e ele nos ajudou. Mas acontece, Vladimir, que nada ocorre sem autorização de Deus. Nada ocorre sem que a providência divina esteja arquitetando tudo. Assim nós podemos agradecer ao Espírito A, B ou C, mas nós não temos certeza se é Ele que nos ajudou, se Ele até está em condições. Eu posso orar para a minha vozinha, pedir que ela me ajude em determinada situação, eu receber a ajuda, né? E não ser ela. Pode ser que ela esteja necessitando de ajuda em vez de estar em condições de ajudar. Mas um pedido sincero não vai deixar de ser atendido, não importa por quem. Então a gente pode, em última análise, agradecer a Deus diretamente. Nada impede que nós agradeçamos aos espíritos A, B ou C, que agradeçamos ao nosso anjo protetor, mas nós podemos, linha direta também, agradecer diretamente a Deus, porque todos que estão ali estão a trabalho de Deus, até sem saber, não é verdade? Porque todos os espíritos têm condições de ajudar o outro em algum momento. Nós precisamos de todos, né? Aquela pessoa mais humilde, mais ignorante, ela tem alguma coisa que ela é mais do que a gente, que ela é uma experiência a mais, algo a mais, um conhecimento a mais, e pode, num determinado momento, se constituir num espírito amigo que vai nos ajudar, às vezes até sem ter consciência disso. Então a gente agradece a Deus que envolve todo este processo, né, com seu amor infinito. Ok, João. João, os espíritos nos atendem mediante práticas e fórmulas, como não dizer assim da feitiçaria, vamos dizer assim. Existe, por exemplo, você realizar determinados números de preces, determinados números de eventos, números cabalísticos. Você vai fazer, né, nenhum demérito, nenhuma crítica, por favor, não vejam nisso nenhum demérito, nenhuma crítica. Você vai fazer uma novena, você vai fazer 3 cultos no lar, para não ficar só num critério, né? Porque como que se isso fosse um pagamento, um número cabalístico, um ritual, que esse ritual vai fazer com que o Espírito nos ajude, que se a gente não fizer isso, o Espírito não vai nos ajudar, não é? Uhum. Isso não existe, não existe. A gente não quer assim lançar uma crítica a essas atitudes, porque esses rituais, muitas vezes, Vladimir, eu já fiz novena, eu venho da religião católica, eu já fiz novena do Sagrado Coração de Jesus e já mandei imprimir 1000 panfletinhos, que fazia parte, como era uma promessa, vou alcançar a graça, eu vou imprimir, prometo que vou imprimir, vou distribuir a oração do Sagrado Coração de Jesus. Naquela época aquilo me fez bem, aquilo me deu fé, me deu confiança. Hoje eu vejo que é desnecessário. Mas hoje eu mudei e penso diferente, o que não é demérito para quem pensa igual eu pensava, não é verdade? Mas os espíritos não se prendem a isso, e muitas vezes, dependendo do ritual, eles ficam rindo da gente, porque vai nos lançar, a gente fica tendo situação ridícula, a gente faz uma oferenda, a gente faz, sabe, é uma simpatia. Isso acaba nos lançando ao ridículo. Eles ficam, muitas vezes são espíritos brincalhões que ficam rindo da gente. Então é o sentimento no amor, é a fé no pedido,
é o mérito da coisa, sendo para algo do bem, positivo, ter confiança, orar para Deus, para o nosso, a Deus, ao nosso Espírito protetor, não há necessidade de qualquer ritual. Ô João, só para orientação que a gente faz assim dos ouvintes, que esse roteiro de perguntas que a gente elaborou, os ouvintes que têm interesse de aprofundar, de estudar mais, está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Né? Na segunda parte do Livro dos Espíritos. Justamente. Capítulo 9. Né? Uhum. Então, aqui para finalizar, finalizar esse assunto aqui para os ouvintes poderem continuar estudando, pesquisar mais. As bênçãos e maldições, elas funcionam? Olha só, as bênçãos não funcionam porque alguém disse, Deus te abençoe. Se você não for merecedor da bênção, porque alguém disse, você não será abençoado no sentido de receber uma situação favorável. Deus abençoa sempre, tá certo? Mas não é porque alguém disse que você será abençoado. Também não é porque alguém te amaldiçoou, te julgou uma maldição. Se você não merecer, você não vai ser amaldiçoado. Então vai depender de você. Você é o seu sensor. Você é o seu radar. Você é o seu guia. Você é o porteiro da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Entra o que você permite que entre. Perfeito, João. Ótimo. João, temos aqui também uma ouvinte lá de São Fernando que está agradecendo pelo programa. Ela chama Maria Amélia. Oi. Nós enviamos a você, Maria Amélia, um grande abraço. Obrigado por participar, por ouvir o nosso programa. Maria Amélia de São Fernando. João, estamos então encerrando, né? Chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes, a todos que enviaram os abraços, a todos que enviaram os questionamentos, perguntas, e enfim. No início, Vladimir, no início eu te falei para os ouvintes que esse é um tema palpitante. Está aí o resultado, né? Correto. Várias perguntas, a gente mesmo. espera ter podido esclarecer da melhor forma possível. Dizemos aos ouvintes que eles sempre podem procurar uma casa espírita. Lá eles vão encontrar não só o apoio para as suas indagações, como encontrarão os livros das obras de Allan Kardec, bem como outros livros e grupos de estudos, né, situações em que eles poderão se esclarecer mais a respeito da doutrina espírita, não é verdade? Perfeito. Então eu digo sempre, Vladimir, que Allan Kardec ele se cercou de um critério tão grande que aquele que lê a introdução do Livro dos Espíritos sem reserva mental, dificilmente se deixa de convencer, né, da racionalidade, dos méritos, da coerência da doutrina espírita. E aí ele vai até o fim do livro, aí ele vai devorar o livro, e é um livro para ser estudado perenemente, como nós dissemos. Não quer dizer, meu irmão, que você vai virar espírita, ninguém. Você tem seu livre-arbítrio. Não. Converter o espiritismo não veio para combater nenhuma religião. Allan Kardec deixou isso claro. Ele veio para combater o materialismo. Ele não veio para combater a crença, veio combater a descrença, né? Então fica aí o convite. Eu agradeço a todos. Quero mandar o meu abraço. Agradeço ao Vladimir pela brilhante participação aqui conosco, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João. Eu agradeço a você e a Rádio Atividade AM, né, pela oportunidade e pelo programa. Uma boa tarde a todos, um bom domingo, uma boa semana. Até a próxima.